Pronto. Ok. Então, a ideia vai ser, nesse primeiro bloco, então, aí a gente entra com o assunto de equipamentos, aí eu deixo um artigo de equipamentos para vocês, aí no segundo bloco fica com a atividade, e excepcionalmente hoje, 9h15, aí nós temos uma entrevista com a professora, não, com a nutricionista Ana Paula da Santa Casa, e aí vocês estão convidados a assistirem. Combinado? Então é o item extra hoje, hein? É só para quem for ligeiro na atividade. Vai ser igual daquele dia? De quem? Do Daniel? É, eu acho que sim, que eu não consegui assistir, que você tentou mesmo colocar na sala. Ah, então, do Daniel, né? Você tá falando? Não. Eu acho que sim. Então, eu pus no YouTube, eu consegui Não, do baixar. YouTube, daí depois você conseguiu ir no YouTube gravar, mas ao vivo não tem como, né? Ao vivo tem que entrar lá, tem que entrar no Teams. Mas se você tá conseguindo entrar no Teams agora, daí você vai conseguir entrar lá também, Não. porque... Não? Porque eu consigo acessar o Teams só pelo meu celular, porque eu já tenho logado aqui pelo meu e-mail. Mas se eu tiver que colocar a senha de novo, eu não consigo. Ah, tá. Tô esperando a Mariane e o Fernando me enviarem uma senha nova, porque eu não lembro qual que é a minha senha, porque eu nunca precisei mexer, eu tenho o Teams desde 2013, que eu estudei no Salles, no ensino médio, então... O Teams não, o meu e-mail, então eu nunca precisei mexer e eu não lembro. Entendi. Ah, então, eu não sei, porque Eu vou ter que assistir depois gravado. Você conseguiu entrar naquela equipe que eu te adicionei? Não, aquele dia com o meu outro e-mail não tava abrindo. Você não abriu nadinha lá? Não, abriu a página, mas aí não carregava o vídeo. Ah, então, mas não carregava o vídeo porque ele já estava gravado. Ah, sim. Mas eu acho que se eu te convidar lá e a aula começar por lá, eu acho que você consegue. Podemos testar. Então, a gente tenta hoje, 9h15. Eu até nem sei se vale a pena eu convidar ela para entrar no nosso, que aí é uma só para trazer para cá, né, do que eu levar todo mundo para lá. Eu vou ver como é que fica, se fica mais fácil ela entrar aqui com a gente nessa sala. A gente decide. Obrigada, Daiane, por lembrar. Certo, obrigada, professora. Deixa eu ver aí, entrou? Entrou, né? Bom, essa aula, ela é bastante, até intuitiva, eu diria, mas ao mesmo tempo ela é bem específica, porque ela vai fazer a diferença entre um equipamento ou outro de acordo com as áreas. Então, quais são os equipamentos dentro da UAN que são importantes para cada local? Eu confesso que eu nunca trabalhei em UAN grande, então não tenho muita experiência com equipamentos de larga escala desse jeito. Então eu vou do que eu pesquisei exatamente, mais do que a minha vivência prática. Então, e nem a Camila não está aí, né? Se bem que a Camila também é merenda, então acho que é um ou outro equipamento também, não são todos equipamentos de todos os setores. E por que falar de equipamentos, né? Então, tem um artigo que vocês vão ler depois, que ele faz toda a diferença, praticamente faz o fechamento da importância do equipamento para o setor de alimentação. Basicamente, se a gente pensar numa lanchonete sem chapa, a gente não tem ali um processo de qualidade de um lanche. Se a gente pensar no McDonald's, do que ele basicamente se tornou o que foi, né, de início, por conta do equipamento e do método de produção em
menor tempo. E isso só foi possível com o desenvolvimento de equipamentos. Os equipamentos, então, eles podem determinar o que essa UAM vai ser. Ou a gente pode pensar o contrário. A partir do que você deseja da sua UAM, o equipamento vai fazer toda a diferença e é uma das características mais importantes do seu serviço. Então, e isso não acaba, né? Porque a cada tempo nós temos existe uma feira em São Paulo que acontece, se não me engano, anualmente, que é a Equipotel. Eu vou escrever aqui embaixo aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. A Equipotel, infelizmente, esse ano, nem a FISPAL também, eu vou escrever aqui, tá? Equipotel, FISPAL. Eu lembro até que a Daiane tinha falado que já estava tudo certo para ela ir, não é isso? Se quiser, pode até liberar o microfone. E aí, essas feiras, normalmente, elas são feiras que inovam, mostram as novidades em relação tanto a equipamentos, quanto a processos de... tudo relacionado que for a serviços de alimentação. E os equipamentos, por menos que a gente dê valor a eles, ou pelo contrário, né, custam muito em relação ao UAM, muitos deles é o maior custo. E uma das questões também em relação ao investimento, por exemplo, teve uma moça que trabalha com serviços de alimentação, com terceirizadas, né, ela tem uma concessionária, e aí ela estava avaliando quanto era necessário ela gastar um valor, investir um valor em forno combinado, se ela não tinha uma equipe treinada também para manipular ali o forno combinado, ou quanto que aquele forno ia minimizar o tempo do trabalho, ou de funcionários mesmo, né? Não que a gente goste de eliminar funcionários da contratação, mas como a gente viu aí em uma como chama as aulas que a gente teve dos Masterclass, não vinha o nome do Masterclass, como a gente viu nos Masterclass que foi recente, nós precisamos de pessoas pensantes. Então, se um equipamento pode fazer determinada coisa, por que não, né? Mas não substituir o ser humano, mas sim utilizar o ser humano dentro do serviço de alimentação que possa contribuir, que possa atender um cliente muito bem, tudo isso, que possa ter ideias, tudo isso, eles nunca vai ser substituído por máquina, né? Então, às vezes vem essa discussão aí, mas vai substituir? Cara, se você tem alguém só para ficar apertando a laranja lá, e se você consegue um equipamento que faz isso de forma eficiente, substitui, põe esse que aperta a laranja para atender o cliente, para ter outras ideias, enfim. Então, e aqui, então, nós vamos dividir por 4 grandes áreas da UAM, e aonde quais são os equipamentos que vão atuar e vão ser presentes nessas áreas. Então, a gente tem, em primeira área, administração e estocagem, recepção, pesagem e pré-seleção. Então, quais são os equipamentos dessas áreas? Que áreas são essas? Então, despensa, câmaras frigoríficas, o setor de administração, vestiários, sanitários, depósito de material de limpeza, depósito de engradados, câmara de lixo. Depois, os setores da cozinha, entra sala do nutricionista, que já é dentro da cozinha mesmo, despensa diária, pré-preparo e preparo de cereais, de vegetais, de carnes, preparo de massas, no preparo de sobremesas e sucos, preparo de jejuns, copa, de higienização de utensílios, preparo de dietas, cocção. Aí, terceira área dentro da UAM, aí seria o refeitório.
Então, na distribuição, na copa de garçons, área para balcão térmico, área de esteira mecanizada, área para autosserviço de cafeteria, seria o self-service, área para autosserviço de buffet, copa de café, copas de auxiliares, distribuição de dietas, higienização de utensílios para refeitório, área para condicionamento e expedição, sala de refeição. E por último, aí entra a central de gás, compressores frigoríficos, sanitário dos clientes, caldeiras e componentes, sistema de exaustão. Então, essa aqui são as 4 grandes áreas que a gente pode definir, e agora, em relação a cada uma delas, quais são os equipamentos, tá? Eu não estou ouvindo vocês, pode ser que fique meio maçante, vocês vão dando um alô aí. A Agatha... Tá bom, professor. É para falar um alô no meio do nada, na aula? Pode, faz de conta. Eu falando, alô! Isso mesmo. Fala mais alto. Dormir. Não tô aguentando. Ai, sei lá, deixa a gente beber água 1 minuto. Qualquer coisa assim já desperta, sabe? A Agatha disse, se for o que eu estou pensando, eu conheço a Ana Paula. Sim, você deve conhecer, sim. Ela é bem conhecida na cidade e ela é uma pessoa muito legal, assim, bem disponível. Pedi para ela hoje, ela já aceitou, isso que é legal. O que está rolando é o seguinte, nós não vamos poder fazer as visitas físicas, né, presenciais, então eu estou tentando buscar para a gente poder fazer essas visitas de alguma forma virtual, né, embora ela não vai poder mostrar as áreas, porque ela não vai filmar a UAN neste momento, mas no nosso diálogo hoje, acho que já fica um pouquinho mais, que é o que eu falei um pouquinho para algumas pessoas, né, às vezes nós estamos desconstruindo algo que era presencial ali, né? Então, não acho que vocês vão perder, né? O que nós estamos fazendo agora é transformando. Então, quem está aqui hoje, nós vamos tentar tirar o melhor possível da oportunidade que a gente tem. E é isso, vamos lá. Bom, na área de recebimento, a gente tem todos esses equipamentos aqui, embora algumas pessoas prefiram fazer aquilo, né, na mão, carregar, correr para dentro, e não é muito adequado. Então, a áreas de recebimento merece uma balança, plataforma para a gente fazer a verificação, carros, plataformas. Eu vou mostrando cada um, peraí. Carros, chassis, estrados, pallets, monoblocos, cuba, lavatório e esguicho. Eu vou mostrando aqui para vocês. Tá aparecendo direitinho aí? Deixa eu ver se cresce um pouco. Acho que sim, ajudou, né? Então, mas aí não aparece para mim. Deixa eu ver se aparece. Fechou. Beleza, aí, então, área de recebimento, então aqui uma balança plataforma, muito importante, porque a gente viu lá em ergonomia, de repente o tamanho de um engradado pode ficar muito pesado para a pessoa ficar carregando, então ali já está no chão mesmo, faz a conferência, já coloca de volta e carrega. Então, eu particularmente nunca trabalhei numa UAN desse porte, então não tinha estudo. Aqui o carro plataforma, poder levar as coisas, né, para dentro da UAN. O carro chassi, ele é só ele só é um suporte ali, né, um chassi mesmo, né, que aí você só coloca outras coisas em cima e encaixa. Ajuda bastante. Aqui os monoblocos, importante no setor de pré-lavagem. Tá enxergando bem aí? Tudo certo? As cubas ali de lavagem. Então, uma coisa muito importante que nós não conseguimos resolver, por exemplo, lá na escolinha.
Certa vez apareceu um bicho peçonhento e nós não sabemos de onde veio. Uma das possibilidades era do recebimento das mercadorias que vêm do agricultor. Lá nós não temos a área de recebimento bem estabelecida, né? Bem organizada, porque a escola foi adaptada e a gente só tem a cozinha. Então, o que chega vai direto para a cozinha, mas essa é uma das importâncias da área de recebimento e já fazer aqui a pré-lavagem, a seleção. Então, o quanto que é importante, né? E é nesse momento que normalmente pode ser o estoquista. Oi, Fernanda, que bom que você chegou, boa noite. Não sei se ela está falando oi para todo mundo, ela mandou oi para mim no... Não sei se foi só no chat, espero que você esteja aí, Fernanda. Aqui, então, a importância é que o estoquista ou quem vai receber, ali ele já vai avaliar a qualidade do produto, ele já consegue fazer a conferência, já consegue pesar, ter certeza se o que está recebendo é o que foi contratado, devolve ali. Então, essa é a importância dos equipamentos dessa área. Pode ter aqui também termômetro, medidores de pH, tem vários equipamentos aqui que não foram citados. Os estrados aqui, né? Não sei se é aqui embaixo que está mostrando branco, importantes por conta de roedores, de manter a distância do chão contra bichos. Estantes, monoblocos, escada com rodízio. Aqui as estantes para o estoque. No McDonald's, eles têm uma estante que ela parece um estoque não, estoque né? Mas eles vão juntando as estantes e depois abrindo, ela tem uma rodinha, assim. Então, as estantes podem mudar de lugar. Aqui ainda são as estantes mais para a área de limpeza, bem importante, as áreas de limpeza, a área para produtos de limpeza que são separadas dos produtos de gêneros alimentícios. Aqui as câmaras, e aí câmara pode ser, por exemplo, aqui armário frigorífico, freezer, refrigerador vertical. Tem esse walk-in que você pode entrar, conseguir transitar. Então, as câmaras frigoríficas, elas são bastante importantes, dependendo do tamanho da UAN e pode ter vários tipos, né? Desde a frigorífica, que a temperatura é mais próxima da geladeira, outras mais de freezer. Interessante é isso, né, gente? Se não cabe a grandona, tem as mais portáteis. A grande questão é o investimento, né? O que não pode é como aconteceu no pé de jaca lá, pé de fava, deixar fora da geladeira. Ou justificar, ou que não tem espaço, ou que está gastando muito. Então... Posso desligar o freezer à noite? Então, né? Pois é. Aquilo lá foi uma insanidade, né? Agora, desligar o freezer, né? A questão do quanto custa a UAN para você, né? Quanto que ela tem de gastos mensais, é o mínimo necessário para você estabelecer o preço do seu produto, né? Então, se a pessoa não tem o quanto que ela gasta mensal, por isso que às vezes o equipamento também é importante nesse aspecto, né? Porque às vezes você faz uma troca de um equipamento mais econômico do ponto de vista de eletricidade, você já passa a ter economia também. Então, a escolha do equipamento é bem importante. Como eu disse, né? Às vezes você remanejar talvez um funcionário economiza também.
E aí, aqui, ainda falando sobre a câmara, do jeito que ela deve ser, então pode ter antecâmera para proteção térmica, que seja, quando a gente chega na câmara frigorífica, ela tem antes como se fosse uma salinha anterior, com temperatura um pouquinho mais amena, e depois vem a câmara mais fria. Ela é boa, você pode até colocar alguns produtos ali também, ela é boa para não ter esse choque, né? Os alimentos protege ali. Peraí, deixa eu voltar. Portas herméticas. Antigamente, essa coisa de portas herméticas era bem perigoso também, porque elas eram bem fechadas e quem ficava preso dentro da câmara não saía. Hoje em dia ela pode abrir por dentro também. Não sei se alguém já teve algum tipo de mais experiência com esses tipos de câmaras. Aqui, ó, que permitam abertura por dentro. Então, aqui um exemplo de câmaras. Então, tem umas enormes, né? Aí tem o termômetro por fora para a gente controlar a temperatura. É bem interessante, porque quando a gente faz visita técnica, à medida que abre a porta, dali já começa a cair temperatura, né? Cair, quer dizer, aumentar, né? Então, se estava lá menos 5 graus, aí vai indo 4, 3, né? Vai esquentando. Aqui são os equipamentos que usa-se dentro das câmaras. Então, estante, o monobloco, tudo que pode ser higienizado, lavado. Aí, na área de pré-preparo, devem evitar o risco de contaminação, sua implantação deve ser de baixo custo. Há 3 possibilidades básicas de arranjo. Então, no pré-preparo de cereais, vamos só dar uma olhada aqui. Então, é bem interessante que aqui tem o carro basculante, que é o da esquerda. Então, imagina a quantidade de cereais ali e você precisa manejar, né? Então, é mais fácil você virar, como se fosse um trator, não é trator, como é que chama? Aqueles caminhão de carga, assim, que só levanta. É mais ou menos isso que acontece com esse carro basculante. Aí aqui na direita, a bancada com inox com orifício, e aí fica a lata ali de lixo. Empilhadeira? Será que não? Não, é aquele acho que é caminhão basculante mesmo que chama, que é aquelas carretas que levanta assim. Não É isso mesmo, professor. é carro basculante mesmo, né? Caminhão Exato. basculante. Obrigada, Bruno. E aqui na direita, então, é uma bancada inox com cuba, uma única cuba, e o orifício. Parece, né, uma coisa, nossa, né, bastante específica, mas é bem legal que você desenvolve isso, quanto facilita, né? Porque se você vai mexendo, manipulando e vai jogando já, facilita a vida de quem está manipulando. Aqui de vegetais. Então, nesse setor, vai selecionar, vai lavar, vai sanitizar, descascar, cortar, picar, montar em recipientes próprios para distribuição, precisa de boa iluminação, paredes de fácil limpeza, com declive para as grelhas, junções de piso, paredes arredondadas. Isso aqui é o que a gente já viu em outros detalhes de ambiência. Quais são os equipamentos? Então, descascador de tubérculos com caixa de decantação. Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui são alguns equipamentos, eu vou mostrá-los aqui. Então, bancada com esguicho, ela é muito útil para lavagem de vegetais. Descascador de tubérculos, fantástico. Então, é só colocar ali, você espera um tempo. Então, batata, mandioquinha, e aí é só retirar. Então, isso depende da sua demanda, depende do número de vezes que entra no cardápio. Então, tudo isso, para você que é técnico em nutrição, você vai estar entre, às vezes, a diretoria,
os donos ali da empresa e os funcionários. Às vezes é vocês que vão ter que medir ali qual que é a necessidade de ter um equipamento melhor e o quanto que esse equipamento pode justificar na melhora da produtividade do lugar, né, da refeição, e o quanto que o equipamento pode ser importante. Aí você vai ter que medir, por exemplo, tem batata diariamente, tubérculo pelo menos tantas vezes por semana, demanda tantos quilos de uso, o funcionário fica tantas horas descascando, então vale a pena o investimento. Então, entenderam? Vai muito do conhecimento do local, do tempo que vocês têm disponível e aí vai fazendo a conta. Bem isso, assim, bem prático do ponto de vista de economia nesse sentido. Aqui é um cortador de legumes da esquerda. E aqui as placas de polipropileno, que agora essas placas, então seria o quê? Seria tábua de carne, né? Que antigamente a gente falava, né? Que só tinha as tábuas de carne de madeira. Então, já é sabido, né? Que essas, como a madeira, ela acaba soltando fiapos, ela vai com o corte, né? Vai tendo muitas orifícios para proliferação de bactérias e de micro-organismos, então a madeira ela não é indicada dentro do serviço de alimentação. Claro, quem quiser usar em casa vai usar por sua conta, né? Mas o ideal seria essas placas de polipropileno e preferencialmente para cada tipo de uso. Então, uma para carne, outra para legumes, outra para as frutas, outra para legumes que ainda vão ser cozidos. Então, se é para alimentos crus, é só para alimentos crus que vão ser já consumidos, faz bastante diferença do ponto de vista microbiológico para evitar uns riscos que a gente pode ter de contaminação e tudo mais. Isso daí é a placa, né? Uma placa específica para cada coisa. Isso. Lá no restaurante eles têm faca específica. Tem uma só para cortar, para fazer suco, ou limão ou laranja. E as outras, tomate, para as carnes. Mas a tábua não. Vale a pena. Tem uma Agora, não, pera. Tem uma mini tabuinha, mas é que não é tipo de... É bem bonitinha, assim, pequenininha. Parece doméstica, não de cozinha de restaurante, mas é separado mesmo por conta disso. então, eles devem ter algum tipo de... Eu não faço muito suco lá, mas tem. Então, o legal não, né? Mas assim, se você pensar, se contrata um funcionário que ele não entende muito a importância disso, ele vai usar qualquer faca. Sim. Que bobeira, para quê? Vou perder meu tempo, né? Até pegar a faca, até trocar, já troquei, né? Aqui, ainda na área de pré-preparo de vegetais, então, mesa com bancada com cuba lateral. E de baixo aqui, mesa e caixa de decantação para apoio para descascador e tubérculos. Então, é só o apoio. Como eu falei, depende muito de cada área específica. Existem várias empresas que trabalham com essa produção de inox, então vale a pena também, às vezes você precisa de algo mais específico, sei lá, vamos chutar bem alto. Meu funcionário é grande, é alto, e ele quer uma mesa adaptada para ele, só ele trabalhar naquela área, então é possível fazer um equipamento padrão para o que você precisar. Não, eu quero esse buraco um pouco mais para a direita, para a esquerda, tudo possível. Várias empresas fabricam e faz na medida. Aqui, mesa com cuba, esguicho sobre o fundo perfurado e furo para detritos. Então,
e carro para detritos. Esse carro para detritos é legal porque vai ficando pesado, né? Então, o da direita aqui, aí você consegue carregar e levar para onde você quiser. Então, tudo isso facilita a vida do agricultor, do manipulador, e ele não vai ter o problema com a questão da ergonomia, né? Que é o peso e tal. Aqui os descascadores tem alguns bem legais, assim, de bastante volume, então depende muito do que você quer, então corte de palito, ralado, todos os tipos aqui, acho que esse da direita aqui embaixo são os tipos de corte, né, que aí ainda tem, esse aqui até eu tenho em casa, esse da esquerda, que esse descascador mecânico, ele não, claro, não é um descascador muito ágil, né, mas ele é manual, você só abaixa e ele corta. E descascador de tubérculos também. Haja braço. Na minha casa eu tenho um pititico desse, né? Esse grandão, ele acaba tendo essa pernona comprida para você poder colocar embaixo a cuba. Aí você vai apertando e vai caindo ali. Mas ajuda. Para quem não tem nada, ele, claro que não é um descascador como aqueles anteriores aqui, né? Esses aqui que são bem mais ágeis e práticos, né? E dependendo do volume também, ajuda bastante. Aí, descascador de tubérculos de novo, na direita. Aí, agora a gente vai para preparo de carnes. Então, vale a pena lembrar que a área de carnes é uma área que tem que ser separada dos outros preparos, porque é uma área com bastante contaminantes. Então, o que se faz nessa área? Limpa, separa, porciona, macia, pica, moe, fileta, tempera. Essa separação física, né, pode ser tanto de verdade mesmo, né, se é uma área separada. A gente tem na torre de vigia, quando a gente fez a visita, lá eles realmente têm um espaço todo de vidro, separado, climatizado. Então, a área de dentro do açougue é realmente bem fria. A gente nem entrou, eles não deixam a gente entrar, mas tem o vidro, né, então a gente consegue ver. Ela é muito, muito organizada, assim. Mas podem ser outras áreas com meia parede, também ajuda já a separar. Então, essa separação facilita para que não tenha a contaminação cruzada. Bom, equipamentos, mesa de inox, moedor de carne, amassador, mesa com cuba, vamos lá. Então, pode ter a sua própria geladeira, né, seu próprio freezer ali à esquerda, o amassador de bifes, que era perigosíssimo de cortar a mão, né, e agora a gente tem as luvas e equipamentos EPIs que são indicados para o uso dessas áreas. Então, o moedor de carne lá em cima, aqui embaixo, as cubas. Ali acabou. Então, essa aqui é a área de açougue. Pode ter mais equipamentos, mas eu trouxe só alguns aqui. Aqui a área gostosa, né? A área de massas, confeitaria, coffee break. Aí entra mesas, balança, batedeira, amassadeira, cilindros, laminadores, refrigeradores, fogão, banho-maria, fornos. Nossa, olha o tamanho do liquidificador industrial. Daí é interessante, né, com o uso ali do corpo mesmo, né, para manipular. Então, você vai usando equipamentos de forma que você tenha grande volume sem que você precise carregar. Fatiador de frios, podia entrar também, né, na área... Não ia entrar na área do açougue. Eu falei, podia entrar na área do açougue, porque normalmente na área de açougue tem fatiador de frios, mas
Não, não é mais. Açougue não tem fatiador. Batedeira. Entra aqui também. Ah, já acabou? Só. Então é só esses aqui que tem na área de equipamentos e coffee break. Na área de cocção, sempre a gente pensa que a área de cocção é o mais importante, né? Mas, só até agora a gente nem tinha entrado nessa área propriamente dita, né? Então, é a área onde vai ter a cocção básica, então seriam os caldeirões, a cocção ordinária, então os fogões, frituras e frigimentos, então calor seco, fritadeira, frigideiras, e especial, aí pode ser em fornos, básculas, vamos ver o que nós temos aqui. Então, fogão, o que seria de 6 a 8 queimadores e o combustível é o gás. O forno pode ser convencional, a vapor ou combinado. Convencional ou vapor combinado pode ser elétrico ou gás. Uma notícia importante sobre isso, nós temos o forno do Esfirra, do Habib's. Nós fomos uma vez lá na visita, e lá eles têm um forno que pode ser alimentado tanto pela rede elétrica quanto a gás, por uma questão de prevenção. Porque o principal venda do Habib's é a esfirra. E a esfirra é o forno, não tem outro equipamento. Então, se eles ficarem sem o forno, eles não têm venda, absolutamente venda nenhuma. Então, um detalhe bem importante lá é que eles conseguiram manter um equipamento que pode ser alimentado por 2 fontes. Então, eles usam diariamente a fonte que é a rede elétrica, mas em caso de queda de energia, que já aconteceu com eles, aí eles conseguem ligar rapidamente o gás. Os caldeirões, 50, 100, 200 e até 500 litros, a gás, vapor ou elétrico. Todos também possuem instalação hidráulica, porque é necessário, né, para a saída da água e água quente. Fritadeiras, Aí, fritadeiras é bem comum a gente ver, né, aquelas que tem nas redes de fast food, então mesmo quem nunca entrou numa área de WAN conhece fritadeira, com certeza. Basculante, então possível grelhar, fritar, cozinhar. Numa dessas, a gente viu só que era fritadeira, em que eles fritavam só bolinho de bacalhau e outros produtos no mesmo óleo, e não passava cheiro, assim, nem gosto. Salamandra, usada para gratinar, elétrica. Charbroiler, usado para grelhar. Chapa bifeteira, é fácil, todo mundo já viu também em lanchonetes. Sistema de exaustão, esquecido, também é um equipamento que deve contar dentro da área de cocção. Mesa de apoio, aí é tranquilo, com cuba, mesa de inox. Tá. Então, aqui, a área de exaustão, é lá em cima. As cubas não, ali é o caldeirão, os fogões aqui da esquerda. Aqui são os fornos combinados, então vai à esquerda aqui. Alguém já viu o forno combinado alguma vez? Ou já esteve numa área grande? Deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa aqui. Ah, saiu, peraí. Não era para ter saído, era só para ter diminuído. Ah, ela é minha parente, que legal, Agatha. Alguém já viu um forno combinado? Já teve experiência? Fazer igual a Cadê a Suelen? Aí a hora que vem um escândalo e todo mundo dá risada, né?
Volta para compartilhar a tela. Calma aí, gente. Pronto, voltou. Eu saí só para dar uma lidinha lá e voltei. Forno combinado seria aquele de padaria também? Pode ser. Ah, então eu já tive contato. Trabalhei algum tempo em uma padaria. Queimei meu braço uma vez. Então, tem aqueles que assam o frango, né? Que é um tipo específico ali. Mas esses daqui, o forno combinado, ele, quer dizer, o equipamento, ele sai, né? Você monta ele fora e coloca nessa esteira aqui da esquerda, né? Desculpa, nessa estante. E ele entra dentro do forno. E aí você fecha a portinha. O bom é que você consegue manipular e depois você só vai pegando as bandejas e completando as cubas ou aonde você vai ter que servir. Sim, porque o de padaria é só as bandejas que coloca, né? Não é essa parte. Mas são de bandejas também, várias bandejas. Não é uma estante Não. móvel, né? Então, o forno combinado, o que ele tem de legal? Assim, você consegue fazer desde pudim, que você vai ter que usar um banho-maria, até um assado, até um ensopado. Você consegue programar vários tipos de preparo dentro do mesmo local. Então, diferente lá do frango assado, por exemplo, que ele só tem a função, né, do seco, nesses outros, por isso que ele chama de combinado. Ele é bem multiuso, assim. Mudou? Não mudou, né? Eu tô na caldeira já, eu não sei o que acontece com esse compartilhamento, de vez em quando ele não obedece. Foi. Então, aí vem as caldeiras, né? O caldeirão aqui. Nunca manipulei, nunca trabalhei com nenhuma caldeira desse tamanho. O que eu posso dizer é que é bastante grande e essas áreas da direita aqui, onde tem essas torneiras, é onde vai escoar a água. Então, já tem ali as grelhas, né, para poder já fazer a drenagem de toda a água que tiver aqui na caldeira. Então, é bem grande, e aqui se cozinha normalmente o arroz, sopas e tal. Chapa bifeteira, tranquila, né? À direita ali, a primeira de cima. Aí tem vários tamanhos, aí depende. Tanto da esquerda quanto da direita. Ela é bem comum nas lanchonetes. A fritadeira também. Char broiler, aí ele deixa bonitinho, né? Com pedras vulcânicas, para deixar com aquela marca de grelhado, né? Aquelas marcas no bife, normalmente fica bonito. Bom, evidentemente que tem mais equipamentos, né? Que são os principais. Aí vamos lá para a área de higienização, utensílios. Então, carro para detrito, aquecedor de água, esguicho, carro para transporte. É uma área quase esquecida também, né, de utensílios, de higienização. Não teve aqui. Então, seria o próprio, como chama, lavadora de louças, esguichos, aqui eu não pus nenhum aqui, desculpem. Aí área de distribuição, aí tem um balcão de distribuição, aí tem diversos tipos, tem lugares lindos, assim, de balcão de distribuição.
A gente tem muita dificuldade para manter a temperatura de alimentos frios, que são tanto sobremesas como entradas, saladas, que ficava em temperatura ambiente. Hoje é possível você ficar com um balcão de buffet 24 horas aberto, sabe? Só fazendo renovação das cubas. Claro que a salada que tiver lá, ela vai precisar ser trocada também, né? Mas o que eu quero dizer é que é possível você manter um sistema de distribuição sem precisar parar, só porque a gente tem ali um sistema que mantém. Carro esqueleto é bem parecido já o que eu já mostrei lá, aquele que entra naquele forno combinado. Ainda aqui o chapa broiler, aqui basicamente são os mesmos que já mostrou, fritadeira, área de distribuição ainda, balcão refrigerado, tá acabando. Fatores que interferem no cálculo desta área, então, o que vai definir o seu tamanho da sua área, então, o número de refeições que você vai ter, quantas pessoas você quer que se mantenha naquele refeitório por turno, o tempo do turno, então, às vezes, para facilitar, se faz horários diferentes de almoço por conta do fluxo de atendimento do refeitório, se é o tipo de mesa, número de lugares, se é a cadeira fixa, os móveis, tudo isso vai fazer diferença na hora de você definir ali o tamanho do seu refeitório. A área de higienização, isso aqui é tão legal, né? Eu adoro isso. Isso aqui é a esteira que vai levar lá para a área. Então, aqui fora, quem nunca teve oportunidade de ir numa UAN, então, como essas áreas elas são bem longas, então você vem com a bandeja, você sai do refeitório, coloca nessa esteira, aí ela leva lá para dentro da área de recebimento, para a área de higiene. Facilita bastante. Então, a pessoa aqui fora, antes de colocar na esteira, ela provavelmente já tem ali os lixos de reciclagem, então, o que é copo, o que é detritos, pode ser que as pessoas já façam essa pré-seleção, ou já coloca tudo aqui, a pessoa que for recebendo lá já vai resolvendo. Aqui os carros esqueletos, nós já falamos, mas ele também ajuda tanto do ponto de vista de para cozimento ali, meio parecido com o do forno combinado, quanto para abastecimento ou para recolher os produtos. Ainda na área de devolução de bandejas, então, isso aqui é bem legal para quem já foi no SESC, normalmente eles usam muito esse aqui também, esse de levar os pratos para as áreas, né? Então, você sai do setor de higiene e você precisa levar os pratos para o setor de distribuição. Então, você leva nesses carrinhos. Então, aqui tem prato de refeição, prato de sobremesa. Ali a área de higienização, então, chegando, né, na área de devolução. Aqui, eu achei que eu achei estranho não ter, mas tem sim. Então, aqui é a área de higienização, então, lavador. Então, dentro dessa máquina, daí você vai colocar na direita, que tem os produtos, que eu fico mostrando com o mouse, eu estou achando que vocês estão vendo, né, mas vocês não estão. Aqui da direita, aqui tem os galões, que são os produtos de sabão e detergente. Tô vendo sim, professor. Tá. Mas você está vendo a minha seta? Sim. Legal. Achei que não. Obrigada. Toda hora eu estou apontando a seta e achei que vocês não estavam. Aqui na esquerda é onde vai fazer a lavagem propriamente dita e sai assim, ó. Sai assim, que eu quero dizer limpo, né?
Aqui tem, aí nesse caso aqui, área para compactação de lixo, já tem diversos equipamentos, inclusive equipamentos mais modernos, que você coloca o lixo e depois ele pode ser transformado em energia. Tem uns equipamentos desse setor aqui bem inovador, inclusive, que pode fazer compostagem. Então, esse aqui ele só compacta para poder conseguir fazer diminuir volume. Aí, aqui, baldes, né, de lixo. Parece pouca coisa do ponto de vista de relevância, né, para a UAM, mas é um cuidado que se tem, porque nem sempre esses produtos são baratos também, né? Às vezes uma lixeira custa R$2.000, pelo tamanho, então pode custar caro, sim. Acabou, cara doce. Então, passamos por todas as áreas, todos os equipamentos. Claro que tem muito mais equipamentos, muitas áreas, e agora eu deixo com vocês. Deixa eu ver que horas são já. 8 horas. Eu vou deixar um artigo só para vocês lerem e umas perguntinhas lá no Forms. Então, essa aqui não vou me prolongar, não. Essa aqui é a aula de hoje. Deixa eu pôr o Forms aqui para vocês. Forms não. O artigo para vocês verem como ele é bacana. Espera aí, calma, volta no Teams, compartilha, calma aí que ele está aqui. Então, o artigo é esse aqui, ó, não vou ler para vocês, nem vou fazer leitura junta, eu acho que dessa vez vocês conseguem ler sozinhos. Então, ó, otimização de espaço físico em UAM, considerando avanços tecnológicos no segmento de equipamentos. Então, ele é um equipamento, não, ele é um artigo relativamente curto, ó, introdução, objetivo. Qual é o objetivo, então? É comparar o espaço físico de uma UAM convencional com um novo projeto para o mesmo espaço, utilizando novas tecnologias de equipamentos. Então, por que escolher esse artigo? Porque no projeto do Edifica Nutri, vocês podem pensar nessa possibilidade vocês vão ver aqui que é super legal. Eles fazem um projeto, então eles têm lá o espaço físico aqui da UAM que eles tinham. Então eles fazem aqui eles fazem um percentual aqui de espaços e depois eles vão vendo qual é o número que em metros quadrados, quanto que isso ocupa na UAM em relação ao número de pessoas e quando eles vão colocar o equipamento. Então, é bem interessante, assim, vale bem a pena vocês lerem e compreenderem como fazer essa conta. Daí eles vão falando sobre todas as áreas, né, que a gente já esmiuçou um pouquinho agora. Aí vem a conclusão, referências. Não é difícil e eu espero que vocês gostem do artigo. O que vocês acharam da apresentação? É meio chato sob o ponto de vista de ficar ouvindo o que são os equipamentos, porque o legal mesmo é a gente olhar os equipamentos, testar, ver funcionando e tal. Mas eu acho que a forma mais lúdica, né, que poderia ser, foi realmente apresentar para vocês dessa forma. Muitas vezes, nesse trabalho, a gente pede para vocês levantarem os equipamentos e apresentar. Mas, diante da questão toda, então, acho que esse foi o método mais lúdico que poderia ser. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu deixo o artigo para vocês, vou colocar lá no material e também algumas perguntas lá no Forms. E aí fico à disposição de dúvidas
E é isso. Daí 9h15 a gente entra com a aula da Ana Paula, que não é para vocês, tá? Não é obrigatória, mas é só uma sugestão. Fechou? Prof, daí vai entrar nesse mesmo canal, né? Então, Entrevista? eu não sei se eu sei convidar ela por aqui, viu? Essa é a grande verdade. Não sei se eu tenho essa autorização de incluir alguém, entendeu? Eu preciso ver se eu sei fazer isso, se eu posso. E aí, se eu não conseguir, aí eu acrescento vocês no outro canal. Aí eu convido a turma lá. Eu chamo vocês igual eu chamei agora. E aí vocês entram lá. Tá bom. Fechou? Fechou. Então tá. Leiam com amor e carinho, tá bom? O artigo. Tá bom, professor. Alô. Então eu vou desligar. Tá. Pode deixar. Nos vemos, hein? Tchau, obrigada. Tchau.